Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Rodrigo Ramos, direto do porão, onde ele realiza suas diversas formas de arte. Tem uns que chamam de arte, a gente chama de crime mesmo, coisa assim. Meus amigos. Tudo dentro da lei. Lei de quem, né? Lei da selva, só se for. A gente tá falando hoje de filmes snuff, que são aquelas produções que simulam gravações reais de violência, né? E aí você bota tudo que você possa imaginar. É povo matando povo, povo abusando de povo. Aí vem com essa característica meio de fita proibida, né? Aquela coisa de, essa fita aqui ninguém pode ver, isso daqui foi feito clandestinamente e tal, não sei o quê. Eu quero dizer pra vocês o seguinte sobre filmes snuffs. Existia um programa na TV aberta que já cumpria basicamente já ticava todas as características de um filme snuff, que era apresentado por Goulart de Andrade, que se chamava Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Tinha um também que na época que o Ratinho estava começando, ele tinha um programa, eu não lembro agora, mas era assim, eu via as coisas mais atrozes na TV aberta, tipo, na hora do almoço. Sem medo, assim. A câmera ia e, tipo, foda-se. Tinha também o Alborguete também. Alborguete, era isso. O Ratinho entrou, acho que depois do Alborguete, que era o Cadeia. Era o Cadeia, isso. Mas eu lembro até hoje que o Comando da Madrugada, que eu não podia assistir porque eu era criança, não era um público-alvo, mas eu lembro que teve um dia que eu acho que minha mãe foi no baile com meu pai. E aí eu abusei nesse dia, né? Aí vi todos os filmes que eu queria ver, uma grande festa. E aí tava passando o Comando da Madrugada com o Goulart de Andrade. E o Goulart de Andrade foi no IML de São Paulo. Sim. E o Goulart de Andrade mostrou um cadáver na televisão. E aí eu olhei e falei, caramba, o cara tá no IML, o que tá acontecendo? O cara explica, não, porque a autópsia é feita assim, a autópsia é feita assado, e aí você puxa daqui, leva de lá. Eu falei, caramba, podia passar isso na televisão, né? Fiquei pensando. Até hoje eu me pergunto se podia, mas na verdade aconteceu. Poder não podia, né? Era na época que... TV aberta, né? TV a cabo tudo bem, né? Mas a TV aberta... TV aberta era terra de ninguém. Esse que eu assisti, eu lembro uma vez que eu voltei do cursinho, tava almoçando e mudando de canal e tal, e botei lá nesse programa de jornal, né? Que era do Ratinho lá, era meio absurdo. Então, a gente tem um fascínio, né? Eu acho que o tema de hoje mexe muito com essa curiosidade mórbida que a gente tem, aquela coisa de diminuir a velocidade próximo de um acidente, toda aquela coisa toda. E eu lembro que o repórter e o câmera, né? O repórter estavam indo num lugar que tinha sido encontrado um cara, estava enforcado numa árvore lá e tal, no meio do mato. E aí alguém que estava lá caçando, não lembro exatamente, chamou a polícia e eles foram lá. E o cara já estava lá há muito tempo. E a câmera, assim, tipo, sem medo, sabe? Tipo, focando, mostrando, assim. E eu falei, mano, que porra é essa, cara? É 1h30 da tarde. Você não lembra quando passou um suicídio ao vivo no Aqui e Agora? Sim, era o meu próximo exemplo, que era o Aqui e Agora, que era a epítome do mundo cão, né? Que era... Gente... Então, assim, o pessoal fica falando de filmes snuff, né? Mas a televisão nos anos 80, 90... já mostrava muita coisa que não deveria ter sido mostrada. E eu acho que se existiu, né, esse negócio dos filmes snuff, eu nunca vi ninguém batendo o martelo de que existiu, principalmente nesse sentido de submundo, de comercialização e de capturar pessoas para matar e filmar e tal. Eu nunca vi ninguém comprovar isso, até depois vou pesquisar aqui durante o programa para jogar como informação aqui. Mas, quando começou a internet, isso acabou, porque eu lembro que eu comecei a usar a internet em 98 e era uma terra de ninguém, né? Tudo que tinha de ruim, né, que agora tá na Deep Web, que a galera chama que é aquela camada mais profunda e menos acessada da internet,
em algum momento esteve no topo da internet, né? Ela foi... Sim, tava lá pra todo mundo ver, né? ela foi sendo jogada para baixo e tal. A gente tinha aquele site, o Assombroso que era? Que tinha tudo quanto é coisa, tinha as fotos do acidente dos Mamonas, tinha um monte de coisa que era aberta para você ver em qualquer lugar, sabe? Não tinha, só se você tivesse uma conexão, né? Porque demorava para carregar uma foto. Mas você podia ver. Eu acho que isso, tipo, se houve alguma vez, isso acabou de vez, né? Porque a gente teve aquele dois meninos que eram, eu não lembro agora de que país, lá na Europa, no leste europeu lá, que eles matavam a galera e filmavam e botavam no YouTube. Jesus amado. Né? Então... brasileiros, não é fácil. Eu não duvido que na vida real os filmes snuff foram feitos, assim, foram comercializados nos underground da vida. Porque onde tem fumaça tem fogo, né? Onde tem placa tem história. Então, não duvido nada que possa existir ou que já existiu uma grande, sei lá, uma grande gangue, né? De encomenda de filmes horrorosos desse tipo. Até porque a gente tem hoje a gente sabe que existe uma rede muito grande, né? De vídeos horrorosos sendo comercializados naquele Discord, né? Teve aquele caso do menino que foi... Sim. Um menino de 11 anos aqui em São Paulo. Foi em São Paulo? Eu não sei, acho que foi em São Paulo que, enfim, morreu, né? E aí, quando a polícia foi lá e tal, viram que o moleque era meio torturado e que na casa dele tinha umas câmeras. Então, tá em investigação, né? A polícia tá investigando se o pai não torturava o próprio filho de propósito para vender na internet. Então, sabe assim? O que tem rolado muito dentro do Discord é que existem grupos onde eles se reúnem e acabam pegando o membro mais fraco desse grupo para que ele faça coisas consigo mesmo, com animais e etc e tal. A polícia anda pegando alguns, né? Eu vi esses dias na internet que alguns desses caras, alguns dos cabeças desses grupos foram pegos, mas ele não é exatamente um snuff, porque ele é uma coisa aberta. Né? Ele é uma coisa aberta, exato. É uma coisa aberta. E aí, pesquisei aqui, apesar de décadas de rumores, investigações e lendas urbanas, não existe evidência comprovada de uma indústria organizada de filmes snuff comerciais. O tema ganhou notoriedade principalmente após filmes de exploitation como Snuff e mais tarde obras de ficção como 8mm, alguns que a gente vai citar aqui. Especialistas em criminologia e pesquisadores de mídia geralmente consideram o snuff comercial um mito amplificado pelo sensacionalismo de imprensa, pelo cinema exploitation e pelo medo cultural em torno da violência audiovisual. Ok, mas eu não duvido. E aí ele fala que, por outro lado, a internet moderna mudou praticamente esse debate, porque hoje existem vídeos reais compartilhados online, transmissões ao vivo de crimes, conteúdo produzido por grupos extremistas, mercado clandestino de violência real, não exatamente daquela coisa de você comprar por baixo dos panos e tal. Não, vem aqui ver, vem aqui assistir. Já tá livre, já tá liberado. Não antes o povo escondia num VHS, num cofre. Hoje o pessoal, você entra lá no site, tá liberado. Só você entrar no grupo ali de WhatsApp, do Telegram. Entendeu? Sim, o Telegram, exatamente. Os dois principais focos hoje em dia, que é o Telegram e o Discord. É uma coisa horrorosa, gente. Você sabe que... Acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu entrevistei a Carla Albuquerque, que é a pessoa que tá à frente, assim, junto com a polícia, nas investigações desse lance do Discord. E aí eu perguntei pra ela, tipo... acho que é a pergunta de milhões, né? Por quê? E aí ela me disse uma coisa interessante que eu fiquei pensando, que, tipo assim, a ideia desses caras é dessensibilizar os jovens para que esses jovens matem pessoas de verdade. Então eles começam com animais, começam com abusos, você vai dessensibilizando, até o momento que você faz. Então você vai lá nessa bomba aqui e mata pessoas no colégio, você vai lá e solta na Avenida Paulista, sabe esse tipo de coisa? Sim, que é o caminho, né, que os
os serial killers fazem. É isso. Eles querem construir criminosos e precisam começar de algum jeito. E você começa tirando a empatia dessas pessoas. É uma coisa horrorosa que a gente vê acontecer nos dias de hoje. Mas, enfim, o nosso papel aqui tá na ficção e ainda bem que é ficção. A gente vai trazer aqui alguns filmes snuff para vocês. E também a nossa grande crítica a Faces da Morte, esse reboot. Esse reboot, eu diria. Tão aguardado ou não, que saiu esse ano. Enfim, a gente começa primeiro com uma menção honrosa de um filme que o Rodrigo já citou, mas que quando a gente pensa em ficção snuff, assim, né, de uma obra que não sejam Faces da Morte, por exemplo, todo mundo lembra de 8mm, que é esse filme do Joel Schumacher, de 1999, que tem ele, Nicolas Cage, no papel principal. Tem o Nicolas Cage, tem o Joaquin Phoenix, tem o James Gandolfini, é um baita elenco nesse filme. E aqui o Nicolas Cage, ele é um detetive particular, né? O roteiro é do cara que escreveu Seven, então vocês já sentiram que ele é uma pessoa um tanto quanto dodóizinho da cabeça. Mas aqui a gente tem a história do detetive, que é o Tom, que tá lá na Pensilvânia seguindo sua vida. Ele é contratado por uma viúva rica para descobrir se o rolo de filme 8mm que ela encontrou nos pertences do falecido, se aquele vídeo que ela viu é real ou não. O que acontece? A mulher lá, bilionária, não sei, mora numa mansão e ela é casada com esse homem há 300 anos, o homem pega, vira e morre, ela tá lá arrumando as coisas do cofre, não sei o que, ela acha esse rolo de filme. E aí, vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que meu marido escondia de mim. E aí essa senhora descobre uma fita com um assassinato. E aí ela fala, será que meu marido tinha um gosto peculiar ou será que ele era completamente maluco? E ela contrata o personagem do Nicolas Cage e aí o Nicolas Cage vai investigar da onde vem essa fita, quem são as pessoas envolvidas nessa fita, e ele vai meio que se infiltrando num universo podre, né? Num universo de pornografia hardcore, clandestina, violência. E aí ele vai, assim, acessando camadas da maldade humana que é algo impressionante. Você fala, nossa, que merda, né, de vida que a gente vive. E é um filme bem pesado, com um climinha bem sombrio, assim. E que eu acho que depois, por exemplo, de Faces da Morte, foi o filme que eu entendi um pouco sobre o que é esse lance do snuff, né? Sim, eu acho que ele, né, assim como antes dele o Videodrome, né, fez esse termo ficar mais conhecido e tal, o 8mm foi o que popularizou, no sentido de ser um filme mais comercial, né? Um filme com atores grandes, e tem toda uma lógica de Hollywood ali mesmo que espalhou, vou colocar aqui entre aspas, melhor o termo snuff. E deve estar em algum serviço de streaming, porque é um filme bem conhecido, então quem não assistiu vale a pena vocês conferirem, mas assim, vê num dia bom. Vê num dia que você tá animado, que você não tá depressivo, porque, rapaz, isso aqui desmonta qualquer um, ele é bem pesado mesmo, e é realmente difícil de seguir a vida com alegria depois. Ou você põe um desenho, sei lá, depois que você assiste 8mm para dar uma aliviada. E aí chegamos nele, não falaremos só dele hoje, né, mas chegamos em Faces da Morte, o primeirão, de 1978, esse pseudo-documentário que foi apresentado como se fosse uma coisa real, um documentário real, com um médico real, um patologista, Dr. Francis. E todo mundo acreditou que o Dr. Francis existia, mas na verdade não. O Dr. Francis é um ator, o nome dele é Michael Carr. E esse Dr. Francis, ele vai abrir o catálogo dele, né? Ele vai abrir ali a caixa de Pandora que ele tem, mostrando formas, né? Mostrando maneiras em que o ser humano pega, vira e morre. E aí a gente tem
acidentes, a gente tem autópsias, a gente tem violência, morte de animais, tiroteio, enfim. E todo mundo na época acreditou que era uma grande verdade. E aí ficava escondidinho na locadora, porque era um filme proibido. Você não podia alugar, assim, qualquer um podia alugar. Tinha a tarja proibido em sabe quantos Deus países. Acho que até inventaram aquele número, nem tem tanto país assim no mundo. Inventaram aquele número. E era uma loucura, porque você proíbe uma coisa pra alguém, meu Deus do céu, aí que você quer ver. Então, Faces da Morte, quando lançou, a gente ficou, caraca! E aí, quando conseguia alugar, ou alguém mais velho alugava, e se assistia, você falava, mano, olha isso! Mataram o cara, não sei o quê. Eu acho curioso que o Faces da Morte ele tem o mesmo princípio do pano de prato. Você conhece alguém que já comprou um pano de prato? Ah, eu compro pano de prato. Você compra também, você estragou minha teoria. Mas, que era uma coisa que o pano de prato você sempre ganha de alguém que ganhou de alguém que ganhou de alguém, sabe? Nunca chega a pessoa original. E o Faces da Morte era sempre assim, todo mundo assistia. Mas quem que alugou? Era sempre alguém que passava, eu peguei, emprestava, assistia, depois emprestava, que depois alguém ia lá e emprestava. Né? Eu acho que muita fita de locadora deve ter sumido nesse... Com certeza. nesse rolo que a galera fazia, porque eu lembro mesmo que quando eu assisti, eu tava, acho que no segundo colegial eu tava. Então isso foi em 94. Já fazia tempo que o filme tinha saído e tal, mas eu nunca tinha tido curiosidade, até que o pessoal da escola pegou e falou, tem esse filme aqui. Um amigo meu me emprestou a fita do Face da Morte, né? Que ele pegou e vamos lá em casa assistir. E aí a gente passou por esse rito de passagem, né? Que é... Porque é um rito, né? Você se torna adulto, assim. Só pra... E a gente ficou impressionado na época e tal. Eu achava algumas coisas. Mano, eu ficava questionando. Como é que pode alguém deixar assim? Porque, tipo, a família do cara, sabe? Eu não sei porque na minha cabeça eu ficava... achando muito difícil alguém permitir que aquilo fosse circular, assim, sabe? E aí... Mas é por isso que ele tinha esse negócio do filme proibido e tal, que alimentava ainda mais a lenda urbana. Sim, é onde eu desconfiava e tem uma ou outra cena que o sangue, eu falava, mas sangue tá uma cor estranha, sabe? Eu lembro, mas... E sangue tá estranho. Mas... quando eles metem as cenas de animais, que aí são de verdade, tirando a do macaco, né? Que eles botam várias cenas de fábrica de carne, essas coisas assim, e aí fica meio na dúvida mesmo. Depois de muito tempo, o diretor, o John Alan Schwartz, ele admitiu sim que as cenas de assassinato, a cena do macaco, enfim, que tudo isso é a atuação. Como o Rodrigo falou, a cena de abate de animal, essas coisas todas, meio que é isso mesmo, mas as cenas que a gente falou, cadê a família dessa pessoa? Né? Elas são todas, são todos atores, é tudo uma grande mentira. Todo mundo acreditou e ficou o quê? Daquele jeito assustado. O filme custou 67 mil reais, quer dizer, o cara vendeu o carro e fez o filme, e custou milhões, e arrecadou milhões, e se tornou uma grande lenda, um fenômeno underground, cult, assim, um negócio de louco. Aí teve trocentas continuações, porque, afinal de contas, né, muita gente morre o tempo inteiro. Então, dá pra ter várias continuações aí, Faces da Morte. E tinha uma versão que era mais hardcore, que aí eles botavam coisas de médico no meio, que aí era realmente sem filtro, que era o Traços da Morte, que aí já saiu mais nos anos 90 ali. Aquilo era... O Traços da Morte é de 1993, e aí esse sim, imagens reais de arquivos de acidente, autópsia e outros eventos fatais, vamos assim dizer, né? E aqui a gente tem um exemplo, no caso do Traços da Morte, de uma estética de exploração extrema dos anos 90, que era um grande dedo lá e gritaria. O pessoal não tava nem aí. Taca ali pra galera ficar chocado. Então tinha de tudo, acidente de trânsito, procedimento médico, registro jornalístico de violência, tudo isso sem censura. Esse sim também proibido em vários países, quer dizer, todos, na verdade. A maioria dos que estão aqui. Foram proibidos,
Mas aqui, críticos e defensores dos direitos humanos acusaram o filme de exploração da dor e desrespeito às vítimas, porque esse sim era de verdade. Mas olha só, a gente teve um outro filme também, nos anos 70, na verdade, em 1974, que é o Shocking Asia, que é focado em países asiáticos. Então, são cenas chocantes e curiosidades culturais. Não é nem tipo... Vulgo racismo, né? Vulgo xenofobia. Curiosidades culturais, vamos chamar aqui de xenofobia, racismo e outros termos. E aqui tem rituais religiosos, coisas ligadas à sexualidade e práticas médicas não convencionais. E aí, claro, xingado por esse teor sensacionalista. Tem aqui imagens de lugares como Índia, Japão, Tailândia e Filipinas. E aí os europeus ficaram chocados, os americanos ficaram chocados, né? Porque, meu Deus, isso acontece na Índia? Isso acontece no Japão? Que mundo você vive, né? E aí tinha muito disso, rituais extremos, deformidades, cerimônias religiosas. Quer dizer, isso já vem circulando tem um certo tempo e todo mundo queria ter o seu pseudo-snuff para lucrar em cima da desgraça dos outros ou fabricar a sua própria desgraça. Tanto que em 62 tem, sei lá, talvez um dos primeiros, não sei, que é um italiano, inclusive, que tem esse estilo shockumentary, né, que eles chamam, que é um documentário chocante, que é um italiano que também mostra cenas reais de costumes e rituais que são considerados bizarros ou chocantes. Mas também é isso, né? Também talvez seja uma grande xenofobia que, enfim, disfarçada de filme. Esse italiano se chama Monducani. Sim, esse aqui eu acho que sai todo mundo do mesmo lugar que saíram aqueles filmes dos canibais ali do ciclo italiano, sabe? Eles saem todo mundo meio que dessa coisa do mistério, do estrangeiro, que na verdade ninguém foi lá pra ver, mas fica supunhetando, sabe? E os dois diretores que fizeram Monducani, eles fizeram um África Ádio. É outra... Olha, não tem nenhum Estados Unidos Goodbye. Não. E aí, e o África foi concebido como uma sequência ideológica do Monducani, porque o Monducani é de 62, o África é de 66, e que mostra realmente países africanos durante a década de 60. Eles filmaram guerras civis, execuções, entre outras coisas. Fizeram os filmes as imagens no Quênia, no Congo, Zanzibar e África do Sul. E também chamaram os caras de, né? Vocês já devem imaginar do quê? Os caras queriam ser o quê? O National Geographic, mas não é bem assim. Isso, né, pensando bem assim, como esses filmes eles começam ali, se concentram pós Verão do Amor ali, né, aquela coisa dos hippies que não resolveram porra nenhuma, né? Aí vem Vietnã, vem um monte de coisa que tem muito a ver. Se você pegar Hollywood dos anos 70, eles também estavam com essa vibe meio derrotista, digamos assim, uma coisa meio para baixo, de querer mostrar mesmo. Tem ai caramba, como é que chama aquele filme dos dois motoqueiros lá que viajam pelos Estados Unidos? O Sem Destino, né? Com Dennis Hopper, que são dois hippies que estão viajando pelos Estados Unidos de moto e tal, e eles vão vendo toda a merda que está acontecendo nos Estados Unidos pós-Vietnã, pós-Watergate e tal. Tem até nos quadrinhos, né? Tem aquela fase famosa do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, que eles fazem essa viagem pelos Estados Unidos, né? O Arqueiro Verde, que é um personagem mais de esquerda, mostrando para o Lanterna Verde, que é um personagem mais de direita, que as coisas não estavam tão bem como ele imaginava e que não dava para resolver tudo na porrada, como, né? Porque o Lanterna Verde é meio que uma polícia, né? E aí, quando você tem, junto a isso, o fim meio que da censura, né? Vai caindo ali a censura, vem também o comecinho do home video, pronto, né? É o que a galera precisava. É como é que fala? O pacote completo. O pacote completo, é o pontapé. E aí a gente... Tinha os cinemas Grindhouse também, não podemos esquecer, né? Que eram cinemas de quebrada que mostravam passavam os filmes mais violentos, mais
sujos e tinham justamente esse apelo. Tem um outro filme também nesse estilo, que é de 94, chamado Death Scenes. E também são compilações de imagens de arquivo e cenas reais de mortes. Só que é apresentado de uma forma bem macabra e sensacionalista. Também teve crítica, aquelas coisas todas que vocês devem imaginar. Todos eles de baixo orçamento, todos eles com muitas críticas, mas que acabam ficando ali nesse limbo, né, do fascínio que as pessoas têm com esse tipo de cena, né, com essa coisa mórbida de... Não sei, eu acho que tudo tem um limite nessa vida. Tudo tem um limite, né? Menos o cinema nacional. Que eu queria, antes da gente fechar, eu queria trazer para vocês aqui um filme que mistura putaria e snuff. E eu não estou falando de A Serbian Movie, eu não lembro, o filme serve lá, que todo polêmico e tal. Estou falando de algo mais visionário, brasileiro, né, do nosso querido Cláudio Cunha, lá de 1977, que trouxe para o catálogo do cinema brasileiro essa belezura que se chama Snuff, Vítimas do Prazer. Como a gente já viu aqui, né, já falamos em outros programas, no Brasil tudo era sexo e putaria nos anos 70, né, que vendia muito. Mesmo quando não tinha a ver, eles metiam lá, que nem o Polanski, né, que a gente comentou, que era o Enraivecida, a fúria do sexo. Não tem nada a ver com o filme, mas tá lá, tem sexo no meio que é para vender. E aqui o Cláudio Cunha se antecipa ao Serbian Film por décadas, porque ele junta dois caras, né, dois personagens aqui que contratam uma equipe de filmagem, alguns atores e tal, falando que eles vão fazer um filme pornô, né, que estava dando muito dinheiro na época aqui, né, no mundo todo, né, mas no Brasil estava descobrindo a pornografia made in Brasil. E aí ele chama esses caras, levam eles para um lugar isolado, mas as suas intenções são muito mais macabras e tudo dá errado quando o Bob, que é o parceiro desse cineasta, eu gosto muito de ressaltar esse Bob, que é um cineasta, cara do Brasil, mas é Bob. Eu amei que é Bob. Bob, mudo ainda, né? Maravilhoso. No Brasil chama Bob. É muito bom esse nome. Ele acaba se interessando, né, por uma das atrizes e aí toda a trama se desenrola, né? Ele é um filme daqueles bem Brasil, anos 70 mesmo, pornô chanchada total, com muita putaria, né? E aqui ele tenta juntar essas duas coisas que eu não sei se combinam muito bem, né? Que é a violência e a putaria, né? O sexo, o erotismo, né? Que não é um filme pornô, mas é um filme erótico. Então ele tenta juntar essas duas coisas e dá um filme desconjuntado, um filme filme torto, é um filme esquisito, mas que vale muito a pena como curiosidade para vocês conhecerem uma obra nacional de terror, filmada lá em 1977, que já explorava esse tema antes dos americanos, né? Porque a gente falou várias coisas aqui, mas eram documentários mesmo. Aqui não, aqui ele está misturando uma história ficcional para explorar o snuff como trama, né? Como que fala, o fio condutor da história. É bem curioso, cinema marginal, exploitation, brazuca, raiz, assim, vale a pena vocês procurarem. Deve ter no YouTube, eu vi ele há muito tempo atrás em algum desses sites que disponibilizam alguns filmes fora de catálogo, né? Difícil. Ele aparece de vez em quando no Canal Brasil, não sei se passa ainda, mas alguém pegou ele do Canal Brasil e jogou na rede, aí é fácil de achar. Maravilhoso. Antes de entrar, então, na nossa crítica, vou falar de Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming do Brasil focado em filmes de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular, tablet, aplicativo, televisão na Claro TV, tem também no seu computador, você pode ver no seu celular, porque é tranquilo, gente. É ali o darkflixplus.com.br, já está no site, R$ 9,90 por mês. E você tem acesso a um catálogo gigante de filmes e séries. Tem de todas as décadas, de todos os subgêneros do terror. Então, assim, duvido que você entre lá e não ache um filme para assistir a hora que você quiser. Realmente é uma beleza. E também indico para vocês seguirem no Instagram, porque eles colocam sempre a agenda do mês e a agenda da semana. Porque todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Então é bom você já ficar de olho
porque vai que tá entrando aquele filme que você quer ver ou rever. Então você já segue lá, Darkflix Plus BR, e o site darkflixplus.com.br é o único serviço de streaming que temos aqui neste país, focado em terror. Finalmente alguém pensou na gente e não tem propaganda, o que é muito mais legal também. É melhor de tudo. É o melhor de tudo. Tem um baita catálogo e ainda não vão interromper o seu filme. Vão te irritar com aquele negócio, me irrita aquilo. Bom, Faces da Morte de 2026. O que fizeram? Merda. Também. Mas não dá pra você fazer um reboot de um filme que não existe e que todo mundo sabe e que não cola mais. Então, o que eles fizeram? A história eu achei interessante até. Achei que foi uma boa saída. A gente tem a Margot, que é uma mulher que trabalha como moderadora de conteúdo online para um aplicativo que, como eles não podem usar TikTok, eles usaram outro nome, Kino. Mas é o TikTok, né? Eles não podem usar o nome, mas é como se fosse o TikTok. E ela fica olhando, ó, esse vídeo tem cena explícita, esse vídeo não pode, esse eu vou banir, esse não, e ela vai fazendo esse trabalho. Ela recebe, sabe aquelas denúncias que a gente faz, por exemplo, no Instagram, que vão direto para a lixeira do Zuckerberg? Ela recebe as denúncias lá do Kino. E ela vai avaliando denúncia por denúncia para ver se vai liberar o vídeo ou não. E aí, numa dessas, ela pega uns vídeos de uma pessoa que tá cometendo ali um crime e ela não fica na dúvida se aquilo é sangue cenográfico ou se não é. Na primeira, ela acredita que é e deixa, né? Tipo, não, isso aqui é fake. Beleza. E aí, na segunda que ela recebe ali, ela começa a achar estranho, porque tem sempre o mesmo estilo e tal. Tem uma locução ali de fundo. E ela começa a achar estranho. Ela fala, eu tô achando que isso aqui não é. Ela pede ajuda pro chefe dela. O chefe dela fala, imagina, querida, não vamos atrapalhar o bom funcionamento desse aplicativo. Não vamos, a gente precisa de dinheiro, vai que vai. E ela fica encucada com isso e ela começa a investigar por conta própria. Por quê? Porque ela tem um passado esquisito. Ela era dessas que gostava de fazer vídeo pro TikTok, vídeos de desafios ou vídeos legaizinhos, ou que ela, enfim, que achava que era legal. E num desses vídeos que ela fazia... Videozinhos de TikTok virais, que são aqueles que você fica... E num desses videozinhos virais, acontece um acidente e a irmã dela morre. E isso é filmado, né? Ela tava filmando. E não foi ela que vazou, evidentemente, mas a polícia vazou o vídeo. E aí você já começa a entender a crítica que esse filme faz, né? Porque, afinal de contas, ele não faz o menor esforço em ser sutil. E ela ficou estigmatizada por conta disso, ela ficou meio que isolada, ela não quis mais, né, socializar. O celular dela é um celular antigo, nem é mais um celular, enfim, com aplicativos e nem nada e tal. E ela trabalha nessa empresa e ela tem dentro dela essa vontade de talvez uma culpa gigantesca pelo vídeo que ela fez com a irmã, que matou a irmã, óbvio, mas de tentar descobrir se aquilo é real ou não, porque ela falou, pessoas, se for real, tem gente morrendo de verdade. Então, ela começa a investigar por conta própria. Paralelo a isso, você conhece um serial killer, um cara bem perturbado, assim, que tá fazendo esses vídeos. E ele tá usando a locução do Faces da Morte original. Não só a locução, como ele está fazendo... Reproduzindo, né, as cenas que eram falsas, né, do Faces da Morte, as cenas mais emblemáticas, né, como a do macaco, qual é uma outra que ele mostra lá que é... Pelotão de fuzilamento, da eletrocução. Então, tem várias cenas emblemáticas do Faces da Morte original que ele está refazendo, mas dessa vez, em vez de ser com pessoas, com atores e efeitos especiais, aqui ele usa manequins, né, como sendo os outros personagens da cena, mas uma pessoa de verdade que ele captura e coloca para ser a vítima. Ele sequestra pessoas e começa a reproduzir isso e joga isso na internet e começa a subir pra cacete, visualização e um monte de coisa. Ele tá se achando um grande cineasta.
Ele acha que ele é o Steven Spielberg, que ele vai mudar, né, a forma como as pessoas veem, né, a tecnologia, o tipo de filme. Inclusive, ele usa uma frase muito boa, que é assim: dê ao povo o que o povo quer. Nossa, e aí pra mim é onde o filme desanda demais, assim, a partir do momento que ela começa a investigar e a gente começa a acompanhar os dois lados, o filme me perdeu. Eu acho que ele começa bem, a história é interessante, a textura do filme imita um VHS, assim, não tão literal, mas ele tem uma granulação na imagem proposital, tanto que quando o filme começou eu não sabia em que ano passava. Sim, ele parece algo que você vai passar antigamente, né? Isso, eu falei, mas esse filme se passa em que ano? Eu tava achando meio estranho. Depois eu entendi que sim, era meio que uma homenagem, né, ao Faces da Morte original. As cores, a fotografia, é boa, é a parte boa do filme. E é interessante como a personagem, ela descobre a fita, porque ela não conhecia esse filme. E é uma forma de apresentar o filme para esse novo público, que ela tem um colega de apartamento, né, que divide apartamento com ela. E esse cara tem lá uns VHS, umas coisas, porque ele é meio, enfim, meio artista. Esse cara é o estereótipo de fã de horror do cinema, sabe? Isso, exatamente. Que é aquele personagem totalmente estúpido, que gosta de coisas absurdas, que fala coisas absurdas, mas ele é assim diferentão, porque ele gosta de filme de terror. E aí ela vê lá nos comentários, esse cara tá fazendo Faces da Morte, não sei o quê, e ela fica, o que é Faces da Morte, né? Aí ela vai pesquisar, encontra, e ela assiste, ela fala, putz, meu, é isso que o cara tá fazendo. O cara tá, inclusive, usando essa narração pra fazer a mesma coisa. E aí ela começa a investigar. E aí que eu começo a ver todos os problemas gigantes desse filme. O filme, ele até, o personagem do amigo lá, ele até cita, né? Quando ela fala que ninguém quer acreditar nela, ele fala pra ela ir totalmente don't fuck with cats, né? Quem já assistiu essa série na Netflix, ela é muito boa e mostra a caçada de pessoas comuns, né, da internet a um serial killer que estava matando gatos. Né? E aí eles falam, don't fuck with cats, porque a hora que ele chegou, mexeu com o gato, a internet caiu matando e ajudou a descobrir quem era o cara e tal. Só que aqui, a investigação dela, assim, é uma coisa que está acontecendo, é tão absurda, e ela consegue achar. A investigação dela, como ela chegou até o cara, também pra mim não me incomoda. O que me incomoda muito é a hora que o cara, tipo, fala, beleza, vou ali também. E aí a facilidade como essas coisas acontecem me irrita um pouco. Não, assim. Ela cai é porque, gente, a investigação dela basicamente é perguntar coisas no Reddit. Essa é a investigação que ela fez. Ela vai lá, posta o link, posta o vídeo no Reddit e espera os outros responderem. E nesse meio tempo, obviamente, se tá todo mundo falando sobre isso vai cair no ouvido do assassino. E ele resolve isso com um truque antigo de hacker, assim, sabe? De mandar um link. Pô, será que não é esse cara aqui? E aí ela abre sem... Cara, ela trabalha com moderação de internet, sabe? É muito besta. Mas outra coisa que me deixou... Que ali eu falei, não, você tá de brincadeira. Ela mora num prédio, meio periferia, assim, meio afastado. Mas assim, o quão afastado é esse prédio? Porque, eu vou ter que falar, desculpa, o assassino vai na casa, pega ela. E aí ele leva ela pro carro. Como que ele desceu o amigo dela e ela de uma forma fácil e sem ser visto? Não, isso porque o apartamento que eles moram era menor do que o que eu morava na faculdade, né? Tipo, tinha 3 cômodos. E ele começa a brigar, né, com um amigo e ela não escuta. É muito mal escrito. E o que mais me incomoda, eu acho que essas bobeiras são passáveis se o filme não se leva a sério. Né? A gente gosta de filme ruim, a gente já citou vários filmes ruins aqui que são absurdos e são improváveis e tal, mas a gente curte, a gente abraça. Só que esse aqui, gente, ele tenta fazer uma crítica à internet, à sociedade do espetáculo, essa coisa dos influencers que não respeitam ninguém,
do gosto, né, que a gente citou mais cedo aqui, dessa coisa pela tragédia, né, desse fascínio pela desgraça, mas é tudo muito boboca. É uma crítica assim, de criança, parece, sabe? Eu achei que faltou profundidade, eu achei que faltou coerência. Eu não achei tão ruim. Nossa, eu achei horrível. Eu achei regular. Regular é a palavra. Tem momentos interessantes, tem discussões interessantes, mas eu acho que ficou tudo numa coisa meio rasa. Sim, aí eles tentam botar um assassino meio Buffalo Bill aqui, e aí ele meio que acaba indo para um slasher, mas assim, é tudo derivativo, tudo coisa que a gente já viu em outro lugar e melhor. E ele também tem uma facilidade gigantesca de fazer as coisas que ele faz, assim. Não que não tenha que ter facilidade, afinal de contas é uma ficção e você precisa ter filme. Mas, legal, ele sequestrou, mas assim, como? Não fosse num prédio, fosse numa casa. Se fosse uma casa, juro pra vocês que faria sentido, porque aí o cara para o carro na garagem, abre o porta-mala, arrasta o corpo pra fora e bota ali dentro. Beleza. Tipo, ali eu me desconcentrei. Eu tava concentrada, aí eu me desconcentrei. A cena que ele captura o cara da televisão. Ele fala, sim. cortei minha mão. Entra aqui, eu vou te dar um curativo, vamos tomar uma cerveja. Gente, um cara rico, né, da televisão, assim, sem preocupação, sem... E uma outra característica também que eu fiquei meio... Mas eu entendi isso como uma crítica, né? Por exemplo, as pessoas adoram ver vídeos com sangue, vídeos reais, mas ninguém quer pôr a mão na massa, né? Ninguém quer, né? Quando é com você fica com... essa parte é legal. Essa característica do assassino é legal. Você fica tipo, ai, credo, não quero. Porque o assassino tem nojo de sangue. Só que ele esquarteja uma pessoa. Ele mata todo mundo, mas ele não pode tocar em sangue, que pra ele é um grande problema. Como que ele fez isso sem voar sangue nele? Você entendeu? Então são pequenas coisas que vão... Você fala que dava pra resolver e que deixaram passar. Tem dois momentos que ele tenta fazer um lance meio... Como aconteceu na história do Jeffrey Dahmer, né? Que o Jeffrey Dahmer foi 2 vezes parado pela polícia e em 2 momentos ele acabou se safando por ser um cara simpático, branco, né? E padrão, e escapou. Acontece isso nesse filme 2 vezes. É interessante, mas... é boboca, sabe? É uma crítica boa, mas feita de um jeito bobo. E o que mais me deixou triste é que esse filme, ele é do Daniel Goldhaber, que é o diretor do Cam, que esse sim tem uma baita crítica à internet. É verdade. O Ken é muito bom. O que ele fez no Cam, ele não conseguiu fazer em Faces da Morte. Uma crítica vazia. E o filme demorou pra ser lançado, né? Ele foi feito, as filmagens terminaram em 2023, ele só saiu agora em 2026. E nesse meio tempo, saiu um outro filme com um enredo muito parecido, que acho que tá na Netflix, se eu não me engano, que é o American Sweet Shop, uma coisa assim. Ah, sim. Rede Tóxica, se chama em português, péssimo. Tá na HBO Max, que é uma menina que também trabalha em moderação e tal, e acaba se deparando com uma coisa que ela acha que é de verdade. É com a mocinha do Riverdale, que eu nunca lembro, que fazia a Beth. Agora, gente, vejam, pra ver filme de moderação, assistam Censor. Outra, né? Você pega, joga os 3, aí você consegue assistir esses 3. Boa. Então você pode assistir o Censor, o Rede Tóxica na HBO Max e o Cam. Deixa por último Faces da Morte e depois vai dormir com raiva. A queda de um tema. Esse filme é um erro. Assim. É um filme que pega um filme que já é complicado e tenta apresentar para uma geração que hoje em dia está questionando se cenas de sexo são relevantes ou não dentro do filme. Sabe? Você acha que a pessoa vai comprar para ver um Face da Morte? Vocês vão se interessar? É um filme que, se bobear, nem é fácil de achar mais hoje em dia. Eu não entendi esse filme. Porque ele não funciona pra galera que conhece, né? A galera mais velha. E ele não funciona pra molecada. Não. E assim, ele é um filme que nitidamente seguraram pra mexer, né? Dá pra ver que mexeram no filme durante esse tempo ali, né? Tentaram resolver e tal, mas não conseguiram. Na minha opinião, assim,
tá entre os piores do ano até o momento. Pode ser que você passe o tempo e passe raiva ou não. Conta pra gente aqui nos comentários se você já assistiu Faces da Morte. A gente quer saber a sua opinião. O Faces da Morte, o reboot. Também o outro também você conta. Mas o reboot a gente quer saber se você viu e se você concorda. Ou se você amou, enfim. Eu conheço pessoas que adoraram o filme e tá tudo bem. Vivemos numa democracia, você pode achar o que você quiser. Não é verdade? Sim, você pode estar errado tranquilo. Meus amigos, pegaram 2 atores jovens, assim, que o pessoal gosta, que é a Barbie Ferreira, de Euphoria, e o Dacre, que é de Stranger Things, e nem isso salvou este Faces da Morte, que morreu. É isso. Acabamos de enterrar esse filme aqui agora pra vocês. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.